Olá, povo de Deus. Estou trazendo mais uma reflexão bíblica aqui para o canal. Essa se baseia no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versos 11 e 12. Estou aqui no meu local de trabalho. Devido à urgência da mensagem, eu resolvi gravar agora. Estou enfrentando muita dificuldade, sons, interrupções de várias formas, mas eu resolvi gravar, mesmo não tanta qualidade, mas pelo menos a mensagem é o mais importante. Eu não posso ficar com ela para mim porque ela não é minha, ela pertence a quem de direito. E assim o Senhor nos orientou a compartilhar e assim estamos fazendo. Nesse texto ali, de 1 Reis, no capítulo 19, verso 11 e 12, nós vamos ver Deus se apresentando para falar com o profeta Elias. O profeta Elias que vem nos capítulos anteriores de um enorme embate com os profetas de Baal, com o pecado de Acabe e Jezabel e toda uma nação que se apostatou-se do Senhor. E ele se coloca para enfrentar tudo e todos. Só que depois de todo aquele embate que nós sabemos ali no Monte Carmelo, ele então recebe uma sentença de morte de Jezabel, entra numa profunda depressão e pede a morte. Deus manda o anjo enviar um alimento para ele e diz que ainda tinha muita jornada. Aqui eu quero já abrir o primeiro parênteses. Sei que você já ouviu muito isso, mas eu tenho que repetir porque é profético. Você pode estar achando nesse momento que é o teu fim, que não tem mais jeito, mas saiba, ainda tem uma longa jornada pela frente. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Não importa o que você fez, não importa o que deixou de fazer, não importa o seu passado, nem o seu presente. O que está em jogo é o nosso futuro. O nosso futuro é de glória, de bênção, de paz. Se eu fosse contar aqui todos os meus pecados, ou se alguma outra pessoa você tanto admira, você conhecesse na profundidade as coisas que ela fez ou deixou de fazer, talvez a sua admiração iria por água abaixo. Mas o que importa é o que eu e você ainda podemos fazer, enquanto a vida é esperança. Então Elias ali recebeu a visita do anjo, comeu aquele alimento e seguiu a sua jornada. Chegando no Monte Horebe, monte de Deus, Deus se apresenta a ele, pergunta o que fazes aqui, Elias se queixa, conta tudo para Deus, que é o que nós devemos fazer realmente, não vir no Face, ficar lamuriando as nossas derrotas, nossas crises com um e com o outro, mas contar para quem realmente interessa, que é o nosso Deus, nosso Pai, aquele que pode tudo. Assim como Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6, fechar a porta do seu quarto e contar tudo para Deus. Pois bem, o que nós vemos aqui? O que Deus mostrou nesses versículos 11 e 12? Que existem várias maneiras que Deus se utiliza para falar comigo e contigo. Mas o grande problema é, nós conseguimos ouvir? Nós conseguimos entender? Nós vemos Deus se apresentando em 4 formas. Como assim, Eliel? Ele não falou na brisa suave? Sim. Mas o versículo 11 vai dizer que o Senhor passou adiante dele. E quando o Senhor passa, acompanha ele os 4 elementos. O primeiro, um vento forte. O segundo, um terremoto. O terceiro, fogo. E nesses 3, a Bíblia diz que o Senhor não estava neles. Porém, vem a brisa suave, onde Deus se apresenta e conversa com Elias. Deus não vai muito passando a mão na cabeça de Elias, não. Deus já falando logo o que ele tem que fazer, que ele tem que ungir, que ele tem que arrumar um substituto para ele, que é Eliseu. Deus dá as diretrizes para ele e manda ele de volta. A própria conversa de Deus com Elias já foi um remédio, já foi a solução. Pois bem, e aí o Senhor me mostrou que essas 4 formas ele continua utilizando por toda a Bíblia. E ele também continua usando na minha e na sua vida. Que formas são essas? O vento. O vento, quando Deus se utiliza do vento, ele se utiliza do vento para nos provar. Por exemplo, quando Moisés diante do Mar Vermelho. O texto é claro. Deus disse para Moisés levantar o cajado, mas é um vento que vem e abre o mar. Também temos o vento do redemoinho, a qual levou até Elias para o céu, o redemoinho que Deus
aparece para falar com Jó, no capítulo 38, né? E o vento também que Deus testa ali, Jesus testa a fé dos discípulos, seus apóstolos. Então, quando Deus se utiliza do vento para falar comigo, contigo, é porque Ele está testando a nossa fé. Você não vai morrer nesse vento. Calma, fique tranquilo. Você não vai morrer. Esse vento vai passar. Mas esse vento está testando a minha e a sua fé. Esse vento de Deus é para nos aprovar. Depois que o vento soprar aonde tem que soprar, o mar vai se abrir. A voz de Deus você vai ouvir. Os céus você pode também chegar como Elias foi no redemoinho e também ver a glória de Deus, como foi na vida dos discípulos ali com Jesus no barco. Nós também temos o elemento do terremoto. O terremoto nós vemos ali Paulo e Silas na prisão, que é o mais conhecido, né? E o interessante do terremoto é que as cadeias são quebradas, as portas são abertas das prisões, os grilhões são soltos, tudo sendo destruído ao seu redor, mas eles dois e todos os presos ficaram intactos. Quando o terremoto vem de Deus, ele vem para abalar as estruturas, as minhas estruturas, as suas estruturas, as estruturas em nossa volta, os poderes das trevas, os poderes políticos, os poderes dos homens. Ele destrói tudo ao nosso redor, mas nós permanecemos de pé. Eu e a minha casa, você e a sua casa, não vão sucumbir junto com o terremoto. A Bíblia, a história, né, vai nos mostrar que houve um terremoto e no tempo que o profeta Amós se levanta. Ou seja, Deus se utiliza dos terremotos para marcar épocas, para marcar a minha e a sua vida, para abalar as estruturas que estão nos aprisionando, querendo nos tornar cativos. Eu declaro que você e a sua família vão sair desse cativeiro através do terremoto de Deus, terremoto do livramento do Senhor. O fogo, nós vamos observar Sadraque e Mesaque na fornalha de fogo ardente, né? E foi também um momento de Deus glorificar o seu nome na vida daqueles jovens. O fogo, o Provérbios vai nos dizer que também purifica o ouro e a prata. O fogo de Deus é para queimar nossas impurezas. Eu prefiro 1000 vezes o fogo de Deus queimando as minhas impurezas, os meus pecados, do que o fogo do inferno da justiça de Deus. Do fogo e Saraiva, como foi na cidade de Nínive, né, na cidade de Sodoma e Gomorra e as outras 3 ali ao seu redor. Eu prefiro o fogo de Deus que pode queimar, que pode arder, que pode até me matar a minha carne, mas vai purificar a minha alma e meu espírito. Então que você se utilize também do fogo de Deus na sua vida, o fogo da prova, da tribulação, mas também da aprovação. E por último, a brisa suave. Elias precisava de ouvir a voz de Deus da brisa suave porque ele estava em angústia, profunda angústia, em depressão. Deus, se utilizasse esses outros 3 elementos com Elias, talvez Elias não entendesse claramente a voz de Deus, o que Deus queria falar com ele. Então não é sempre que Deus vai falar de brisa suave, não é sempre que Deus vai te pegar no colo, te fazer um cafuné. Às vezes Deus vai falar com terremoto, às vezes Deus vai pegar pesado, vai falar duro. Mas nós precisamos entender quando é Deus, porque quando é Deus é para o nosso bem. Isaías vai dizer que ainda que passarmos pelos rios, eles não submergirão. Quando pelo fogo, não nos queimará. Quando pelas águas, não nos afogaremos. E a chama não arderá em ti. Meu irmão, Deus, quando começa a operar, através do jeito dele trabalhar, a qual eu preciso, a qual você precisa, precisamos buscar a direção e ouvir e entender que Deus está falando. Porque quando é Deus, obedeça, escute, fique atento, porque a vitória virá para a sua vida através do que Deus quer falar. Tem uma outra forma, são as visões, revelações. Pedro, Deus mostrou um lençol com animais quadrúpedes. O que era aquilo ali? Era Deus quebrando os preconceitos de Pedro. Deus sabe exatamente como chamar a minha e a sua atenção, como falar comigo e contigo. Nós precisamos estar atentos à voz do nosso Deus.
Eu não sei como Deus vai falar contigo, mas uma coisa é certa, Ele sempre fala. Eu e você precisamos ouvir, entender e acatar, porque a forma como Deus vai utilizar, na verdade, não é nem importante. O importante é a sua mensagem, conteúdo e a decisão que nós iremos tomar com a sua voz. Muito obrigado por nos ouvir. Receba essa palavra de Deus em seu coração. Até o próximo vídeo.